6 tecnologias do hardware ou periféricos que desapareceram e talvez você não percebeu devido à sua baixa utilização nos tempos modernos. Sejam bem-vindos, eu sou o Lucas aqui do canal Preparar o Hardware e hoje eu vou voltar um pouquinho no passado para falar sobre recursos que antes eram bastante populares ou visados durante o upgrade que hoje as pessoas já nem estão focando mais, seja porque realmente caíram em desuso ou porque tem coisas muito mais interessantes que eles no mercado. Esse vídeo é um oferecimento de Ugreen, famoso no AliExpress, principalmente pela sua excelente qualidade, trazendo hoje o adaptador DisplayPort para HDMI, possibilitando que você aproveite as saídas da DisplayPort da sua placa de vídeo para usar conexões HDMI dos seus monitores. Eu utilizo no meu dia a dia para o meu setup multimonitor e de fato funciona muito bem, possibilitando até 4K 60 Hz e com passagem de áudio. Confira agora no primeiro link da descrição este e muitos outros cabos e adaptadores originais Ugreen. E a primeira é a tecnologia de multi-GPU, SLI ou Crossfire. Eu mesmo já fiz muito disso aqui no canal, fiz diversos testes. Basicamente você colocava mais de uma placa de vídeo no mesmo computador para que elas trabalhassem juntas. Então, por exemplo, eu estava rodando ali a 100 FPS, eu colocava uma segunda placa de vídeo, rodava, por exemplo, a 150, 160, nem sempre você dobrava. Às vezes dava para você dobrar o frame rate, mas nem sempre acontecia. Conforme eu ia colocando uma terceira placa de vídeo, aumentava um pouco menos ainda em relação a colocar só duas e colocar 4, enfim. Então isso era algo que os entusiastas gostavam de fazer para bater recordes mundiais e mesmo gamers gostavam. Confesso que esteticamente era bonito ver as duas ou mais placas ali. As próprias placas-mãe eram feitas pensando mais nisso, havia um espaçamento nos slots e vinha ali 2, 3, 4 slots PCI Express X16. Você vê que hoje em dia as próprias placas-mãe nem trazem isso. Tem muita placa-mãe que só traz um único slot X16, porque a prática simplesmente caiu em desuso. Para você ter ideia, na época eu fiz SLI de GTX 970, eu fiz Crossfire de R9 290, SLI de GTX 950, a plaquinha de entrada 960, 980, 1070, 1080 Ti, fiz diversas vezes. O que aconteceu com o SLI, com o Crossfire? Bom, existiam alguns problemas. Quando você colocava uma segunda placa, uma terceira placa, uma quarta placa, você causava muito calor no seu PC, por ter muito hardware ali dentro. Então já era um pouco mais difícil arrefecer o calor daquilo ali. E geralmente a placa de cima ela ficava mais quente que a de baixo, porque a de baixo soltava calor e a de cima, como estava muito próxima, pegava esse calor da de baixo. Isso ia acontecendo um efeito sanduíche com as outras. Mas esse nem era um dos principais problemas, porque dava para você blocar, né, colocar tudo na água ali, enfim. A questão é que os próprios desenvolvedores de jogos não trabalhavam muito bem com a otimização disso. Quando veio o DirectX 12, havia uma promessa que ia ter ali o multi-GPU implícito, que você talvez nem precisaria da implementação dos desenvolvedores, mas isso foi caindo pouco a pouco em desuso. Uma, porque as placas de vídeo foram ficando extremamente rápidas, elas deram um belo salto geracional, então compensava você colocar uma única placa de vídeo, assim você tinha mais desempenho às vezes que duas placas de vídeo em SLI ou Crossfire intermediárias, economizando energia, sem todo aquele aquecimento, os problemas de stutters que causavam em alguns jogos. Então, em alguns momentos do mercado, você volta lá para 2010, 2011, 2012, compensava pegar às vezes duas placas intermediárias e fazer o SLI, às vezes você gastava menos do que uma placa high-end. Mas acabou que isso não foi sempre assim, os preços também deram uma queda nos últimos tempos, tá? Então, somando o fato dos desenvolvedores perderem interesse, as pessoas pararem de utilizar pouco a pouco o multi-GPU pelos problemas que davam nos jogos, nem sempre dobrava o FPS, stutters, enfim, e os próprios fabricantes, AMD e Nvidia, foram pouco a pouco deixando de lado. Você vê que eles começaram a limitar o SLI e Crossfire só nas placas mais high-end, depois foi indo e acabou. Então, séries atuais 3000, 4000 já não fazem mais SLI e foi uma tecnologia que realmente ficou no passado, tá? Hoje em dia, uma única placa de vídeo faz mais sentido. A segunda é o monitor 3D. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o monitor 3D, eu falei, cara, isso vai ser a revolução, cara, já poder entrar lá dentro e usar os óculos e tal. E confesso para vocês que a primeira vez que eu usei o monitor 3D, com óculos, tudo bonitinho, é até legal. Quando você vai no cinema, você, pô, tem experiência, né?
Mas aí a segunda vez já não é mais a mesma coisa, a terceira, a 10ª vez, você já, cara, é meio cansativo, pelo menos essa é a minha experiência com isso, né? Então, o monitor 3D, ele tinha uma promessa de revolucionar, de ser um negócio que todo mundo ia utilizar, tal. Acabou que as pessoas gostaram da ideia, algumas pessoas compraram esses monitores, mas hoje em dia praticamente não se fala, praticamente não se vê. Não é que não existem, existem monitores 3D. Até recentemente a Lenovo lançou um monitor 3D que você não precisa dos óculos. Você consegue, não sei como, sinceramente não vi ainda, você consegue visualizar os conteúdos 3D. Mas você vê que os próprios conteúdos em 3D já não são tão procurados como antigamente, ainda existem sim filmes, enfim, mas é uma tecnologia que veio e acabou que ficou por ali mesmo, tá? Talvez você um dia comprou um monitor 3D e hoje não esteja procurando um outro 3D e sim um monitor com muito refresh rate para sua jogatina. Comenta aqui embaixo se é o seu caso. A terceira tecnologia que sumiu ainda existe? Sim, mas praticamente sumiu: leitor de DVD ou leitor de CD, leitor de Blu-ray para o computador. Ainda existe nos videogames por motivos óbvios, você compra ali a mídia física e tal, só que você vê, mídia física para PC praticamente não se acha, tá? Outro ponto, gabinete com entrada para você colocar o leitor de DVD praticamente não se acha. A maioria esmagadora dos gabinetes que você encontra hoje sequer tem alguma baia na parte de cima. Sempre fica reservado para você colocar fãs ou radiadores, tá? Então você já tem dificuldade para comprar justamente o gabinete para você encaixar. Aí existem os leitores de DVDs externos, USB, que você pluga lá e consegue utilizar, beleza. Mas aí também tem alguns poréns. Hoje em dia, não é mais como há 10 anos atrás, onde a conexão com a internet era mais fraca, não era todo mundo que tinha, era muito popular você salvar um negócio muito pesado no DVD. Eu fazia muito isso, para não ter que ficar toda hora baixando, por exemplo, a instalação do Windows 7, Windows Vista, eu gravava no DVD, para não ter que ficar toda hora baixando e colocando isso num pendrive, né? Então eu ficava no DVD, eu ia lá, lia e tudo certo. Mas hoje em dia a conexão com a internet tá bem diferente. Eu trago para você aqui um dado da Anatel, por exemplo, que diz que no começo de 2023 a velocidade média do brasileiro é de 245 megabits por segundo. Olha isso, cara. E 90% das casas utilizam conexão fixa de internet. Então tem muitas pessoas que ainda têm conexão mais lenta, tem, mas, cara, 2023 mudou muita coisa. Então, aquela ideia que as pessoas precisavam ter um armazenamento ali de um DVD, um Blu-ray, que, pô, 50 GB, hoje em dia acaba sendo mais fácil simplesmente você deixar baixando ali, meia horinha baixa tudo e tá tudo certo, tá? E também pela dificuldade do próprio gabinete de ter essa baia disponível para você encaixar ali, tá? E no que diz respeito à indústria de filmes também, era muito comum você ir lá e comprar no camelô um DVD e tal, assistir um videozinho ali, ou alugar. Hoje em dia, streaming é muito comum, você pega ali um Netflix, um Prime Day, um HBO, enfim, tem muitas plataformas que você faz uma assinatura e assiste on demand, sem você precisar necessariamente estar baixando aquilo, né? Baixando primeiro para depois assistir. Você assiste em tempo real, por assim dizer. Então isso é muito mais fácil do que lidar com mídias, leitores e downloads. Você só vai lá e assiste, pronto. Então esse foi um dos motivos pelo qual o leitor de DVD hoje em dia já acaba não sendo mais tão popular para PC como já foi antigamente. Meu primeiro PC tinha leitor de DVD, o meu segundo já não tinha mais. A quarta tecnologia ainda é muito comum em servidores, continua sendo utilizado, em notebooks, mas muitos PCs hoje em dia sequer trazem isso e também vários notebooks saem de fábrica sem essa peça. Estou falando do HD, aquele dispositivo mecânico que vocês conhecem que armazena os dados. Lux, por que o HD, pô, eu tenho HD externo em casa, sim, aí o HD externo tem uma diferença você poder levar para qualquer lugar, mas eu digo o HD mecânico interno, aquele que você tinha no notebook ou no PC, enfim. O que acontece? O SSD está com altíssima adesão. Quando eu comprei o meu primeiro SSD, isso foi em 2012 mais ou menos, 120 GB, sabe quanto que custava? Sabe quanto? R$400 no Brasil. 120 GB, enquanto que 1 TB de HD custava R$250. Pô, HD compensava. Agora, quanto custa hoje um SSD de 1 TB no Brasil?
cara, você paga 250. É o preço do HD. Então o SSD tem várias vantagens. Ele é mais rápido, ele é mais durável no que diz respeito a quedas, né? Um HD se cai no chão, cara, muitas das vezes ele já danifica internamente. O SSD, ele é mais levinho, ele só tem NANDs, ele não tem um disco girando, então ele tem uma facilidade maior na resistência de quedas, tá? Consome menos energia, faz menos barulho, enfim, acaba tendo um diferencial. E aí você vem para a parte dos jogos, muitas desenvolvedoras pedem SSD na hora de instalar o jogo. Eles colocam lá, requisito mínimo recomendado, SSD de tantos. Por quê? A velocidade do HD ela acaba sendo prejudicada no carregamento de alguns assets do jogo, alguns dados ali do jogo. Então é preciso de uma mídia mais rápida para fazer o carregamento, até porque hoje os consoles de nova geração, PlayStation 5, Xbox Series, trazem SSD interno. E boa parte dos jogos, queira ou não, são feitos pensando nos consoles para depois ir para outras plataformas. Então, se ali tem SSD, inclusive SSD Gen 4, dos mais rápidos, quando você traz isso para o PC e coloca no HD, você percebe a diferença. Teve até o jogo Ratchet & Clank, nesses dias a gente viu sobre isso. Quando você colocava no HD, cara, o jogo parecia que travava. O jogo parava ali e ficava congelado até carregar as coisas do jogo. Então o SSD hoje ele tem sido muito mais interessante por conta do preço, das várias vantagens que tem em relação ao HD, e a exigência dos jogos aumentou para maiores velocidades e menor tempo de resposta, que é uma coisa extremamente diferente. E convenhamos, quem já usou um SSD no PC para o sistema operacional não quer voltar a usar um HD para o sistema operacional nunca mais. No máximo para armazenamento em massa, mas hoje já tem SSD grande o suficiente e barato para você fazer a mesma coisa de forma mais rápida. Para quem imprimir uma conta para ir no banco pagar, ou imprimir um trabalho para levar para minha faculdade, só posso simplesmente levar tudo no celular e fazer o pagamento ali no banco, ou enfim, mostrar o meu celular nos lugares. Esse um dos motivos pelo qual a impressora deixou de ser aquele periférico que praticamente todas as pessoas que tinham um computador também tinham. Eu mesmo não tenho impressora, cara, sei lá, 7 anos que não tenho impressora. Meu primeiro PC tinha. Hoje em dia é uma coisa que é dispensável para mim, justamente por conta da facilidade que um smartphone trouxe para as nossas vidas. Talvez você não percebeu, mas a impressora realmente deixou de ser aquele item que as pessoas precisavam, desejavam ali, impressoras mais rápidas, com cores mais bonitas, que realmente levar tudo na palma da sua mão faz muito mais sentido, até porque se por acaso eu precisar imprimir algo, é muito mais barato eu ir num Xerox da minha cidade, pagar ali 50 centavos para fazer aquela impressão, do que ter algo que vai me gerar gastos, ter que trocar cartucho, entope, enfim, coisas chatas de impressora que talvez você já tenha passado por aí. Para finalizar aqui, pessoal, caixas de som. Sim, eu sei que caixas de som não saíram de moda, não vão sair, as pessoas vão continuar comprando estéreo, 5.1, 7.1, enfim, home theater para PC, mas muitas pessoas hoje preferem focar em algo mais discreto, mais compacto, que é justamente o quê? Um headset, um headphone, fones Bluetooth ou fones mais compactos no geral, para ter uma experiência melhor quando se fala, por exemplo, de jogos. Tudo bem que a hora que você tem uma caixa de som externa, tem um som mais interessante, uns graves, mas em alguns jogos eu percebo diferença muito nítida quando você está usando fone de ouvido para você, por exemplo, escutar os passos do seu oponente ou a ambiência do lugar que você está. Parece que fica melhor quando você está ouvindo num fone, tá? Então, eu percebo que muitas pessoas também focam em montar um PC Gamer, eu trabalho muito com isso, analiso as máquinas das pessoas. Na maioria dos casos eu vejo que as pessoas não têm uma caixa de som, aquelas famosas 2 caixinhas estéreo, ou alguma coisa melhor, com subwoofer, e sim optam por um fone de ouvido, tá? Você vê que antigamente era muito comum, você comprava um computador, já vinha com kit multimídia, né? Já vinha com o somzinho para você. E hoje em dia as pessoas montam as máquinas e muitas das vezes usam só o som do monitor quando tem, ou parte para um fone de ouvido qualquer das diversas opções que nós temos hoje em dia no mercado. Bom, essas são as 6 tecnologias ou periféricos que eu percebi que deu uma sumida no mercado. Ainda existem, algumas delas existem, mas as pessoas meio que não têm muito interesse. Existe uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª, uma 10ª, ou não concorda com algum item dessa lista? Faça sua parte aqui, comenta nos comentários, vamos discutir sobre o assunto. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!